querido. Graças a Deus, né, que nós podemos nos reunir em torno do nome de Jesus. Graças a Deus porque eu estou aqui, né, porque o Senhor trouxe a mim, minha filha, meu filho também, nessa reunião. Tá, obrigada, irmã. E Deus tem um propósito, irmãs, né? Em todas as coisas, Deus é soberano, né? Deus é Senhor sobre as nossas vidas, Ele comanda, Ele fala, a gente obedece, né? O sol obedece, os céus obedecem, o que está embaixo da terra obedece. Quem somos nós para não obedecermos ao Senhor? Então, nessa tarde, como a irmã já orou, nós estamos aqui em obediência, né, ao chamado que Deus fez, né? Não é porque nós quisemos, hoje eu estou com vontade, eu vou, não é, viu, irmãs? É porque Deus nos chama para estar em sua casa. Amém. Né? Então nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua presença, na tua casa. Senhor, nós queremos que o teu Espírito Santo nessa hora nos guie. Senhor, abre os nossos lábios, nossos ouvidos e o nosso coração, Pai. Senhor, seja aberto e o Senhor nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Pai. Irmãs, o nosso tema, né, o tema desse chá hoje é sobre saúde, né? É esse tema, né, que Deus colocou no coração daquelas que estão à frente. E nós vamos começar, nós vamos abrir lá na carta de João, 3 João, antes do Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. A gente sabe, irmãs, que esse tema, né, saúde, é um tema que de uns anos para cá, ele está bem em alta, né? A gente liga lá a TV, você ouve falando de saúde. É um tema que, mesmo o governo, né? Os governos, né, têm batido em cima disso, da saúde, né? Às vezes até obrigando a população, né? Principalmente as mulheres, a fazerem certos exames, não é verdade? Então, a saúde é um tema que tem se expandido muito, né? A gente vê academia lotada, porque exercício faz bem, né? A gente vê sobre alimentação, né? Que os hábitos alimentares estão mudando, não é assim? O que antes era bom, hoje já não é mais, muita coisa nova. E a gente tem visto que tudo isso tem contribuído. Que a gente sabe que a longevidade, né, aqui no Brasil, ela tem sido maior do que há anos atrás, né? A qualidade de vida tem sido melhor, né, devido a todo esse empenho que tem sido feito na área de saúde. Mas nós vamos ver um pouquinho nessa tarde que não é só o homem, né, o governo e, né, quem se junta aí para fazer isso, que está interessado nisso. Mas nós vamos ver na palavra, irmãs, que Deus também está interessado nisso. Deus também está interessado na nossa saúde. Então nós vamos ver aqui em 3 João. Terceira João, o versículo 2. As irmãs acharam, hein? Acharam? Então fala assim, ó. Aqui é o apóstolo, né, João escrevendo ao presbítero, né? Gaio era presbítero. Ele fala assim, ó: amados,
desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como o bem vai a tua alma. Então, quando o apóstolo escreveu isso aqui, irmãs, né, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E ele colocou, né, que o desejo dele, que é o desejo de Deus, é que, né, no caso a palavra é para nós hoje, que te vá bem em todas as coisas. Foi a primeira coisa que ele falou. E que tenha saúde. Então isso é da parte do Senhor para a nossa vida. Amém. Que nós tenhamos saúde, assim como o bem vai a tua alma. Aqui essa saúde, né, nós vamos falar primeiro da nossa saúde física. Né? Nós vamos falar um pouquinho. Eu não sou expert no assunto, né? Não tenho informação nenhuma, viu, irmãs? Mas eu orei e busquei ao Senhor e Ele colocou algumas coisas no meu coração. Amém. Né? Muitas coisas que eu acho que até são comuns entre nós mulheres, né? E creio que muitas de nós têm vivido isso. E o Senhor até já falou com muitas de nós em tudo isso que vai ser colocado. Mas Deus, Ele se preocupa com a nossa vida. Deus, irmãs, Ele está interessado em que nós tenhamos saúde. Amém. Porque um corpo doente, né, uma mulher doente, uma mulher enferma, é uma coisa muito séria. Porque a mulher, ela é multifuncional. Não é assim? A mulher está lá falando no telefone, mexendo a comida, não é? Ligando a máquina lá para lavar. Então, a gente sempre ouve falar assim, eu não posso ficar doente. Né? Quarta-feira mesmo, na nossa reunião das irmãs, foi uma irmã lá, ela tem um filho especial, e ela pediu oração, falou, irmãs, eu não posso ficar doente. E ela está com uma série de problemas lá, e ela foi buscar ajuda no Senhor, na casa de Deus, porque ela não pode ficar doente. E quantas vezes, irmãs, isso vem no nosso coração? Né? Quando a gente fica doente, que a gente fica lá acamada, ou acho que a gente não tem disposição para fazer nada, quem é que faz, irmãs? Não é verdade? Pode até ter um quebra-galho lá, né? Mas quando a gente se restabelece, tem uma montanha de coisa para a gente fazer. Porque é a função nossa, né? Dentro da casa. Então, nós vamos falar algumas coisas, né? A primeira coisa que eu queria colocar: quanto tempo que nós temos dedicado à nossa saúde? Quanto tempo que a gente tem parado e dado uma pensadinha? Puxa vida, quanto tempo que eu não faço um exame de rotina, nada especial. Irmãs, isso é muito importante. Nós mulheres, né, irmos ao médico, fazermos exame, porque muita coisa, né, a gente pode evitar de ser uma doença pior no futuro. A gente sabe disso. E muitas vezes a gente fica atrapalhada com tanta coisa e fala assim, eu nunca tenho tempo para mim. Eu penso em todo mundo. Eu penso no marido, eu penso no filho, eu socorro eu penso na igreja, mas para mim eu não tenho tempo. E está errado. Né? Está errado. Então, quanto tempo que nós temos dedicado à nossa saúde? Mas se eu for no médico eu vou ter que ficar lá esperando, né? E uma série de desculpas que a gente vai dando, eu não gosto de ir no médico, né? E tanta coisa que a gente vai colocando e vai deixando a nossa saúde em segundo plano. Outra coisa, irmãs, a nossa alimentação. A gente sabe que uma boa alimentação, né, ela nos dá saúde, ela nos deixa saudável, né? Quem não tem uma boa alimentação, geralmente acaba adoecendo, não é verdade? O cabelo vai ficando feio, vai caindo, a pele vai ficando feia, a disposição do nosso organismo não é a mesma quando a gente não tem uma alimentação saudável. Então, quanto tempo, irmãs, que a gente tem, deixado pra gente também? Porque muitas vezes a gente vai lá,
né? Faz tudo para os outros. Mas quando é na nossa vez, eu vou comer qualquer coisa. Aí vai lá e faz o que está na mão, que é mais fácil. E sempre o que é mais fácil é o que faz mais mal. Não é assim? Aí você vai lá e frita aquele pastel lá, pingando gordura. Não é assim? Então, quanto tempo, irmãs, que a gente tem dedicado para picar um legume, né? As irmãs que fazem, né, o próprio almoço, que preparam o próprio almoço, né? Ou que peçam, deixa o cardápio pronto lá para quem faz. Quanto tempo que eu tenho gasto? Não, né? Eu vou mudar o meu hábito alimentar. Eu vou comer um legume, eu vou comer uma verdura. É coisa que demora, irmãs. É lavar verdura, é picar legume, né? Sei lá, refogar. É tudo coisa que exige um certo tempo da nossa vida e que muitas vezes a gente deixa de lado, sabe? Né? Come o que está lá, né? Chega lá morta de fome. Ai, mas eu estou com tanta fome. Não é assim que acontece? Comigo é. A gente, né, vai fazendo as coisas, vai fazendo. Aí a hora que você está com fome, em vez de você fazer aquele prato, né, saudável, o pão já está em cima da mesa, né? Você já vai lá, já come aquele tanto de pão e assim vai, né? Depois chega na hora da comida, você não tem fome, porque você já comeu. E assim a gente vai judiando, irmãs, vou usar essa palavra, do nosso corpo. Então, quanto tempo que a gente tem tirado pra gente? Para preparar, para ir lá no mercado e falar, olha, eu vou comprar isso aqui para mim, né? Esse pão aqui, pão integral, não é assim agora que é a nova onda, é o integral light, né? O queijo branco, vai lá, faz lá a sua compra para você, sabe, irmãs? É importante isso, né? Se Deus pensa na nossa vida, e se Deus falou aqui na palavra amada, eu desejo que você tenha saúde. É Deus falando. Amada, eu desejo que você tenha saúde. Né? Quanto tempo que a gente tem gasto nisso? Exame médico, alimentação. Outra coisa, irmãs, dentista, né? Muitas vezes é por medo, outras vezes é pelo custo, e outras vezes é porque ninguém vê, né? É uma coisa que a gente deixa, não é assim? O dentista, aí a hora que dá aquela dor, aí você vai correndo lá. Aí você chega lá e ele já fala, você vai ter que fazer canal. Não é assim, irmãs? É verdade. A gente é dessa forma. Quando o corpo sente a dor, é porque o negócio já está No limite. né? Já está no limite. E por que a gente não tem esse hábito de tirar um tempinho e falar, não, hoje eu vou fazer uma visita no dentista só para ver como é que tá? Ninguém faz isso, irmãs. O próprio dentista fala que todo mundo que chega lá é porque já está, né? Já passou do limite. Então, nessa tarde, Deus traz isso à nossa memória. Né? Deus quer que a gente cuide, que a gente lembre que o nosso corpo é importante, né? Que a nossa vida é importante. E outra coisa também, né, que a gente vê na palavra do Senhor, irmãs, que Deus, Ele se preocupa tanto com essa questão de alimentação, de higiene, né, na nossa vida, que Ele deixou no Velho Testamento. Quando a gente lê o livro de Êxodo, né, de Números, de Levítico, a gente vê que Deus deixou algumas leis, né? As irmãs já leram isso, que tinham os animais limpos, que podiam ser comidos, né? E tinham os animais imundos, né, que Deus falou não comam. Mas por que Deus fez essa separação? Né? É alguma assim, é um ritual, alguma coisa assim? Não, é só pela questão de saúde, irmãs, que Deus fez essa separação.
para que aquilo que ele falou, não comam, não fizesse mal para o seu povo ali. E as leis que ele deixou ali, né, os requisitos, depois que a mulher tinha o filho, as irmãs já leram isso ali, o pós-parto que Deus fala, o tempo da purificação. Mas o que é isso? É ritual? Não é ritual, né? São coisas que vão manter o nosso corpo saudável. Deus criou o nosso corpo, Deus sabe o que nós podemos e o que nós não podemos. Só que muitas vezes a gente sabe, irmãs, e a gente vai além, né? A gente não tem dó do nosso corpo, né? A gente sabe muitas vezes que uma comida vai fazer mal. Tem gente que não pode comer gordura, não pode comer fritura, mas come. Depois eu vou lá e tomo um remédio. Tem gente que já anda, né, com o remedinho na bolsa. Aí eu vou comer, come. Depois toma o remédio por cima. Irmãs, não há corpo que aguenta, sabe? E quem que deve dominar o nosso corpo? Somos nós? Ou é o Espírito Santo de Deus? Né? Parece uma questão até assim que nem deve ser falada na igreja, né? Nossa, mas veio aqui para falar isso? Mas Deus, irmãs, Ele está preocupado, porque Ele quer filhas saudáveis. Amém. Como que nós vamos servir o Senhor com o nosso corpo todo, né? Ai, irmã, eu não vou porque eu estou passando mal. Eu comi muita gordura, né? A pressão subiu. E agora? Sabe outra coisa, irmãs? O exercício físico. Né? Eu não estou falando de viver na academia, não. Eu até sei, né, que a academia é um ambiente assim que a gente nem gosta muito, né? Tem aí a academia para as mulheres, né? Mas uma academia assim comum a gente nem gosta muito, né? Daquele ambiente. Mas, irmãs, nós precisamos fazer exercício. Principalmente aquelas que já passaram dos 35. Porque passou dos 35, todo mundo sabe a dificuldade que é. Nós começamos a ganhar peso. Ainda mais nós, né, que já temos uma tendência, que já somos cheinhas, passou de uma certa idade, irmãs. Não tem o que segura. A gente segura na boca, mas não tem jeito. Pode ir no médico e perguntar. Ele vai falar, ó, passou dos 35, começa a queimar. Você come a mesma coisa, mas você tem que queimar. A gente precisa, irmãs, sabe? Precisa fazer algum tipo de exercício. Entra numa hidroginástica, né? Que não é só aquela moçada, é uma coisa mais assentada, que não tem um impacto. Né? Não faz mal, só faz bem. Faz uma caminhada. Mesmo que for para ir no supermercado até e voltar, mas a gente precisa fazer isso, irmãs. Porque senão o corpo não aguenta. O coração não aguenta. Não é verdade? O coração não aguenta. Aí vem pressão alta, vem um monte de coisa. A pessoa tem que entrar no remédio para normalizar. Sendo que se a gente tivesse um equilíbrio, a gente não, né, talvez não precisaria de todo aquele monte de remédio e viver no médico. Então, né, a gente precisa parar um pouquinho, irmãs, e pensar: Senhor, como que está sendo a minha vida? Eu estou pensando em mim? Eu estou pensando no meu corpo, na minha saúde? Senhor, eu estou pensando, né, naquilo que eu estou vivendo? O Senhor pode me dar uma direção para eu reorganizar a minha vida? Ainda, sabe, irmãs, que a gente tenha vivido 50 anos, né? Comendo só tonteira. Chocolate, não é assim? Chocolate, o doce, irmãs. O doce para nós mulheres, ele é perigoso. Para a maioria das mulheres, né? Primeiro porque é açúcar no sangue. No fígado, né? Ele faz mal e ele engorda. E quando a gente engorda, a gente sente dor nas pernas. Não é verdade? É aquela dor nas pernas que a gente não consegue nem ficar em pé. Né? Muitas vezes a gente sente aquele desânimo. Por quê? Porque o corpo não aguenta. Né? O metabolismo
Não é nada, né? Não é nada médico, viu, irmãs? Mas eu acho que é mais ou menos assim que funciona, né? Amém. Pelo menos é isso que a gente ouve, né? Que os médicos falam quando a gente vai fazer exame, né? Muitas vezes a pessoa nem come gordura, né? Evita ao máximo, nem muito açúcar, mas às vezes ela vai fazer os exames lá de triglicérides e colesterol, tá alto. Sabe por quê? Porque ela não faz exercício, porque ela não queima. Então, irmãs, hoje é dia da gente parar um pouquinho e pensar, né? E fazer uma readaptação da nossa vida. Amém. Nesse sentido, sabe? Mudar lá o nosso cardápio. Se é a gente que faz a comida, não, Senhor, olha, hoje eu vou mudar, né? Vou começar a usar outro tipo de coisa, porque eu quero ter um corpo saudável. Amém. Por que a gente precisa, irmãs, de um corpo saudável, né? O que ter corpo saudável tem a ver com a palavra de Deus, com a obra de Deus? Primeira coisa, nós vamos ver em 1 Coríntios. Vamos abrir lá? 1 Coríntios. Capítulo 3. Uma irmã poderia ler o verso 16, por favor? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O 17 também. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora o capítulo 6 e o versículo 19. 19 e 20. Outra irmã pode ler. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Então o que fala aí, irmãs? Que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. O templo, a morada do Espírito Santo. Nós somos a morada, é onde Deus vem habitar na nossa vida. Deus tem parte conosco. E depois aqui fala que nós não somos de nós mesmos. Não é isso? Então o nosso corpo, ele não é mais nosso. Não é se eu quero fazer, eu não vou fazer nada disso que faz bem para a minha saúde. Né? Às vezes vai lá no médico, ele dá uma lista de coisa, né? Ele fala, a gente está cansada de saber, irmãs, não é verdade? Mas a gente fala assim, eu não vou fazer nada disso. O nosso corpo não é mais nosso, mas o Senhor deve ter domínio sobre o nosso corpo. E depois aqui fala assim, porque fostes comprados por bom preço. Que preço que foi esse? Sangue de Jesus. O sangue de Jesus, irmãs. E lá em 1 Pedro 2,9 fala que nós somos a propriedade exclusiva Amém. de Deus. O povo adquirido, o povo separado, propriedade exclusiva. O nosso corpo é propriedade exclusiva do Senhor, não é mais nosso. É Deus que está cuidando, é Deus que quer que ele esteja bem. Não é nem caso de eu querer ou não que o meu corpo esteja bem, mas Deus quer que o nosso corpo esteja bem. E a irmã leu o versículo que a irmã leu, fala o corpo físico, não é isso, irmã? E o espírito. Então não é só o espiritual. O que adianta, irmãs, uma pessoa cheia do Espírito, cheia de uma boa palavra, se ela não puder ir, se ela não puder fazer, se ela não puder estender a mão, se o corpo estiver padecendo, eu não posso nem me movimentar, eu não posso nem, muitas vezes por negligência própria de tudo isso que a gente sabe, muitas vezes não pratica. Então nós somos o templo e Deus quer um corpo sadio. Amém. E
quando o corpo é sadio, a mente também é sadia. Amém. Né, irmãs? Ou quando a mente é sadia, o corpo também se torna sadio, né? É tudo um conjunto ali. Como é que eu vou servir a Deus? O meu espírito está pronto, não é isso que Jesus falou? O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então muitas vezes o espírito quer ir, quer fazer, mas muitas vezes a carne está doente, o corpo está doente. E muitas vezes por culpa nossa. Então o Senhor, né, Ele quer que a gente cuide desse templo. Porque esse templo, ele foi comprado. O seu corpo, irmã, o meu corpo, ele foi comprado. Não foi só a minha alma. Não foi só o nosso espírito, a nossa alma que foi comprada pelo sangue de Cristo. Mas foi o nosso corpo também, né? Veio junto, né? E para que nós, né, possamos servir primeiro ao Senhor e depois os outros. Uma pessoa doente pode ajudar a outra? Não. Dificilmente, né? Dificilmente. E nós temos muita coisa, né, irmãs, para fazer, não é verdade? Nós temos, o Senhor tem muita obra na nossa vida, muita coisa para a gente fazer, né? Nós não podemos ter indisposição, estar sempre doente. O Senhor quer que a gente tenha saúde. Amém. E a palavra fala que a mulher virtuosa, ela era uma mulher saudável, né? As irmãs já leram Provérbios 31? Vamos agora em Provérbios 31? As mulheres do tempo bíblico, irmãs, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei analisando e comparando como que era a vida delas e como que era a nossa. Para elas irem no templo, elas não iam toda semana, né? Geralmente ia uma vez por ano, né? Porque era muito longe de Jerusalém, né? Quando habitavam em outras cidades. Elas iam a pé. Aquele tempo não tinha carro, não é verdade? Não tinha. Tinha jumento e olha lá quem tinha ainda um jumentinho para andar. Então, primeira coisa, elas andavam a pé. A gente só anda de carro. Não é? Você vai daqui ali no mercado, muitas vezes, é lá na esquina, você dá uma volta de carro, não é assim? Às vezes você não vai nem buscar muita coisa. Eu vou de carro por causa do peso. Não, às vezes você vai buscar uma coisinha. Mas a nossa vida está tão acelerada que a gente pega o carro, dá uma volta, né? Depois dá outra volta, porque a gente não quer andar a pé e muitas vezes não quer perder tempo. Vocês já notaram isso, irmãs? E aquele tempo elas tinham que ralar a pé, no meio da pedra ainda, né? Que não era asfalto. Então elas andavam muito, aquelas mulheres. A alimentação delas era diferente da nossa, né? Não tinha nada industrializado. Não tinha chocolate, não tinha gordura, não tinha nada disso. Era tudo natural. Né? Elas comiam grãos que elas colhiam. Era outro tipo de alimentação. Né? E outra coisa também que Deus falou no meu coração, irmãs, quando eu fiquei pensando naquelas mulheres, à noite elas não tinham nada para fazer, né? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha luz, não tinha nada. O que elas iam fazer? Elas iam dormir. Elas apagavam lá a lamparina e iam dormir. E no outro dia, elas acordavam cedo. Quando Deus, lá no livro de Êxodo, falou que Ele ia mandar o maná, Deus falou assim, olha, eu vou mandar o alimento, né? O alimento vai cair do céu, só que tem uma coisa, vocês têm que buscar esse alimento antes do sol se aquecer. Foi um meio que Deus usou.